Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, trazendo informações e novidades e cenas muito interessantes, neste dia em que eu tenho certeza absoluta que tudo transcorreu na maior normalidade, na maior naturalidade para você. E por que que eu digo isso com tanta certeza? É porque eu sei que 99,9% das pessoas que estão aqui comigo nesse momento não são bolsonaristas. Porque quem é bolsonarista está passando por problemas, as pessoas que estão nesse universo estão com problemas muito sérios. Hoje, mais cedo, só para reforçar isso que eu estou dizendo, eu assisti um bom período o que foi esse CPAC nos Estados Unidos, que é uma espécie de encontro da extrema-direita mundial. Gente, é muito complicado você passar horas acompanhando aquilo ali e manter a sua sanidade mental intacta. Como eu já estou treinado já faz um tempo, então eu consegui. Mas você, às vezes, deve ter algum tipo de problema, né? Quando você está com aquela pessoa que se diz bolsonarista, que se proclama bolsonarismo, de direita, enfim, porque você não consegue trocar duas frases com uma pessoa como essa. Quando isso acontecer, o que você deve fazer segundo recomendações psiquiátricas e psicanalíticas? Você deve se afastar, vai para um canto, fecha os olhos, olha para cima e agradeça pelo fato de você não ter sido sequestrado mentalmente, da sua mente ter sido preservada, de você não ter se transformado numa criatura como essa, que normalmente estão se desumanizando de uma maneira tão grande, junto com o emborrecimento, né? Uma espécie de ignorância e ostentação. E aí é muito complicado. É como se a gente estivesse passando por um ambiente muito estressante, assistindo um negócio desse, e saísse do outro lado, respirasse e não tivesse acontecido nada com a sua cabeça, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou fazer aqui algumas atualizações e mais alguns desmascaramentos, porque nesse evento lá nos Estados Unidos, essas pessoas têm uma coluna vertebral de insanidade, se a gente puder usar assim, falar isso, né? Eles são todos conspiracionistas, eles estão vendo marxismo em todos os lugares, infiltração nas entidades, nos países, para levar o socialismo, levar o comunismo, para mexer com as famílias, para transformar o mundo no mundo gay, o mundo islâmico gay, né? Gente, é coisa muito problemática, com contradições ali que saltam aos olhos. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos representantes desses personagens. E todos eles com o fundamento de fazer alguma coisa para fortalecer os Estados Unidos da América, e não os seus próprios povos, os seus países, as suas nações, os seus concidadãos, né? É muito complicado, né? Bom, ainda bem que você está aqui. Eu vou conversar, portanto, dessas coisas todas, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso canal de cortes, que eu sempre coloco os links no primeiro comentário, na seção de comentários aqui no nosso portal do José, tá legal? Só você chegar ali, clicar e vamos juntos, tá? Bom, quero começar aqui com o nosso papo, fazendo esse registro aqui, porque o Renato Rovai, do canal Fórum, a gente se encontrou lá na premiação do IBEST, então essa foto aqui estava eu, Reinaldo Azevedo e ele. Então ele fez uma publicação muito carinhosa, queria mandar um abraço para Reinaldo Azevedo, Renato Rovai, enfim. Esses eventos que vocês me propiciaram de estar lá, porque vocês que inscreveram o Portal do José e fizeram a campanha, enfim, me colocaram lá no meio de muita gente interessante, muita gente legal nas redes sociais, que eu fiz contatos ali. Em breve a gente vai se encontrar aqui no nosso portal, né? Então, vamos seguir em frente. Registro feito. Em relação a manter a nossa sanidade mental, no nosso canal de cortes eu fiz uma avaliação mais longa, né, sobre o que foi esse CPAC. Mas a ideia que me veio à cabeça foi de sobreviver a uma cerimônia como essa aqui, do exorcismo, um exorcismo coletivo, né? Você já pensou, meu amigo, você ficar 6 horas aqui, ó, num ambiente desse, vendo as pessoas se jogarem na sua frente e ter esses comportamentos, esses ataques todos? Olha, é, enfim, né? Mas foi isso que eu senti quando eu vi essa cerimônia aqui do CPAC. Eu vendo ali as pessoas fazendo o discurso. É incrível isso, fazer discurso racista, discurso xenófobo. Isso aqui, por exemplo, é o secretário de Habitação, uma espécie de ministro da Habitação no governo Trump, e veio falar contra imigrantes. Gente, é um negócio impressionante, né? Enfim.
Enquanto isso estava acontecendo lá, o Flávio Bolsonaro também fez uma palestra lá. Só que o seu parceiro político aqui no Rio de Janeiro, e aí os meios de comunicação não reverberam isso, né? Estava sendo preso de novo, o senhor Rodrigo Bacelar, bolsonarista que ia disputar as eleições como representante do Bolsonaro, amigo também e do mesmo grupo político de Cláudio Castro, que também vai acabar preso, já está fora do governo, está fora dessa sucessão. Mas os veículos de comunicação acabam escondendo isso, né? Olha só que o Flávio Bolsonaro com o Bacelar, agora preso. O cara foi para a Polícia Federal com uma sacola com uma mochila com 90 mil reais em espécie, né? Eu vou falar uma coisa, é o cúmulo da disfarçatez, né? É claro que ele não conseguiu explicar de onde veio esse dinheiro, né? Porque o salário do deputado não permite o cara andar com 90 mil reais em espécie na sacola. Mas olha aqui. Olha aqui, ó, Rodrigo Bacelar, governador e Estavam no evento ali, né? O Rodrigo Bacelar e o Flávio Bolsonaro foram para um cantinho, né? Para bater um papo ali perto do mar, né? Evidentemente não estavam namorando, né? Eles estavam ali confabulando secretamente. o senador Flávio Bolsonaro conversando, reservado. Esse aqui na foto menor, o Thiago, o T. Joias, né? Que foi preso também por envolvimento com organizações criminosas. E o incrível é o seguinte, o Flávio Bolsonaro fala lá fora que, que se tem que combater no Brasil organizações criminosas, né? Para a classe política aqui de Búzios. Craque, prefeito amigo e essa cidade maravilhosa aqui. Fala aqui, Bacelar, quero saber eu quero saber essa resenha aqui. Aí, ó, os amiguinhos aí, né? Pois é, né, gente? Aí se ninguém lembra, né? Pois bem. E aí é o seguinte, as teorias conspiratórias lá de fora, elas aqui dentro, elas têm, do nosso país, têm alguns braços. E aí a gente tem que desmascarar essas criaturas. Eu já mostrei para vocês, esse senhor aqui, como deputado estadual, fiz uma representação contra ele, junto à Procuradoria-Geral da República e também contra Flávio Bolsonaro, que fica difundindo essas mentiras, esse racismo, esse preconceito contra pessoas que estão vindo trabalhar aqui no Brasil. Estou no PT achando que ia ter emprego para você? Olha aí o que é que o Lula, o Jerônimo estão fazendo aí com a Bahia, entregando a Bahia para a China e um monte de chinês invadindo aí o nosso estado. E aí é o seguinte, aí ele publica um vídeo que eu já mostrei aqui para vocês, com essa ideia que está se construindo uma cidade chinesa, enfim, e a coisa avançou por aí. E aí, logo na sequência que a gente fez a denúncia, o G1 fez uma matéria. É fake que BID contratou 10 mil chineses para formar cidade na Bahia. Então eles mencionam aqui essa publicação desse senhor, né, desse deputado, que vai ter que se explicar também lá na PGR. Mas ele não ficou só nisso, não. Ele fez outras publicações que eu não conhecia e que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque isso comprova, é um material anexo para eu mandar lá para eles, mas tem uma coisa inacreditável, né, que eles ficam espalhando, e tem muita gente que acredita, porque lá nos Estados Unidos eles acreditam, eles estão falando isso nesses seminários da extrema-direita. O Flávio Rachadinha fica espalhando essas maluquices, mas vamos ver o que aconteceu, o que esse indivíduo andou falando aí. Aqui a presença também de espiões do regime comunista chinês aqui na Bahia para espionagem, bem como também a presença enfim, dos militares, da inteligência militar chinesa, a partir desses chineses que aqui estão infiltrados. Gente, é impressionante, impressionante, gente. Toda pastelaria chinesa que já havia aqui há 40, 50 anos no Brasil, são todas células, né? Embaixo devem ter túneis que vão chegar lá em Pequim. Então os chineses podem brotar a qualquer momento na Bahia, né? É o que uma pessoa acaba acreditando, escutando esse senhor falar essas estupidezas todas, né? Aqui é interessante o seguinte, a jornalista entrevistando ele, ela até entra na resenha, acaba naturalizando a fala da criatura, como se fosse, de fato, tivesse alguma verossimilhança, né? Vamos acompanhar aqui. Qual é a nova tecnologia, qual é a nova origem das energias que vai suportar, né, dar amplitude e assegurar que, de fato, não venha faltar energia, exatamente vem das terras raras. Então, a China está se ocupando do nosso território nacional para roubar as nossas riquezas e, assim, atuar tanto no... Engraçado o seguinte, não tem uma mina de exploração de terras raras no Brasil, né? Então, os chineses que a gente não consegue enxergar, que seriam espiões, seriam militares, eles vão levar terra para lá. É um negócio, gente,
É complicada a cabecinha dessas criaturas, né? Então agradeça a Deus por você não ter se convertido numa coisa dessa, né? Mas vamos acompanhar aqui. O setor de energia também se apropriando da nossa produção de alimentos, bem como implementando aqui as suas bases, né, de espionagem e também voltado à questão militar. Eu fico pensando o seguinte, né? Com tanta informação que tem, e os chineses eles estão muito atrasados, né? Por que que eles espionariam o Brasil e, sobretudo, a Bahia, né? O que será que eles estão espionando na Bahia, né? Bom, vamos ver aqui. Essa questão da BYD, por exemplo, seria só uma pontinha do iceberg, Só. só o que está sendo visível, mas que por baixo tem mais coisa envolvida. Seria É claro, né? Uma fábrica gigantesca que está sendo feita, com a produção gigantesca de veículos. Se estima que daqui a alguns anos a BYD vai estar estará proibindo 600 mil veículos por ano aqui no Brasil, mas isso tudo é apenas a ponta do iceberg. Embaixo deve ter uma coisa, ali deve estar brotando chineses por todos os lados, né? só Muito uma mais espécie coisa de envolvida. disfarce, falando a grosso modo. Exatamente, até porque a BYD não fabrica absolutamente nada aqui. Eles É impressionante, né, meu amigo? Você pode achar ridículo, mas essas figuras vão espalhando isso, as pessoas vão acreditando. Aí só para registrar, gente, eu tive a satisfação, a honra de ter sido convidado pelo consulado da China para participar de um pequeno encontro, um seminário, porque é uma coisa muito interessante que eles fazem. É um plano quinquenal, eles estão fazendo isso há muito tempo. Eles vão sempre projetando a política pública no país, sempre com foco nesse planejamento. E o planejamento hoje foca na economia, mas sobretudo no social. E aí eu fui lá nesse encontro, foi muito legal, muitos jornalistas presentes, porque eles gostam de saber também o que nós pensamos sobre essa história toda. E eu fiz uma pergunta e foi respondida aqui nesse seminário visa promover a extensão pelo vice-cônsul Wang Weitao, né? Respondeu uma pergunta sobre educação, que é uma área que eu tenho muito interesse, enfim. E fui muito bem recebido, vários jornalistas lá também, vários professores, o que mostra a diferença da percepção que os chineses têm com as relações que eles mantêm com outros países, com o conhecimento em outros países, que eles usam, inclusive, um vocábulo que é muito interessante. Eles sublinham muito a palavra cooperação, ou seja, é a via de duas mãos. Então, isso mostra como é que existe um país que está avançado, está lá na frente, resolveu uma série de problemas, e nós estamos vendo do outro lado essa gente insana, governada por um insano nos Estados Unidos, sempre atraindo as pessoas para baixo, contaminando as pessoas, enfim, feitiçando as pessoas, né? Agora, sobre os infiltrados chineses, eu fiquei pensando quem poderia ser, né? Aí eu pensei, Carlinhos Brau seria um chinês infiltrado aqui no Brasil, na Bahia, né? Esse pessoal, Bahia, quem serão os outros baianos? Está aqui o Wagner Moura e o Lázaro Ramos, talvez dois chineses super infiltrados também. Esse aqui é o russo Papapucho, né? É o cantor, o artista do Baiana System, lá na Bahia, e ele aqui está com equipamento de tecnologia muito sofisticado de espionagem, né? Para ninguém perceber. Esse aqui é um disfarce dele também, ó, ele está com óculos aqui de raio laser, que ele consegue enxergar e espionar, na verdade, que é um chinês infiltrado. A gente só pode fazer galhofa com essas pessoas, né? Que são criminosos muito irresponsáveis. Esse aqui é o Baiana System, vai ver que são todos chineses aqui, olha o tanto de chinês aqui na Bahia, ó. Aí o chinês ali de roupa branca ali, ó, presidente do nosso país é um chinês infiltrado também. Ó, que coisa, né? Olha só, todo mundo infiltrado aqui, ó, infiltração, tá um negócio sério, olha lá. Tá um negócio muito sério aqui no Brasil, né? A gente só pode brincar com isso, né? E aí, gente, isso posto, né, nessa onda toda de insanidades, a gente tem os braços nos veículos de comunicação aqui no Brasil também. E aí eu queria compartilhar com vocês uma análise que foi feita pelo jornalista Flávio Gomes, lá com meu amigo Thiago Sunan, do DCM. Muito interessante aqui, ele fazendo algumas abordagens aqui que eu quero compartilhar com vocês, ainda como desdobramento do que foi aquela coisa do PowerPoint. Vamos lá. É como se fosse verdade, porque a direita brasileira, ela usa, embora ela demonize a imprensa, demonize o jornalista, ela usa a produção jornalística para legitimar as suas ideias e as suas posições. Então, quando um veículo de comunicação como a Globo, que é tratada pela direita como Globo lixo, né, faz esse lixo,
ela está falando a mesma língua da extrema-direita. Gente, como eu sempre disse para vocês, né, há uma convergência na extrema-direita com os grupos de direita. Eles convergem sempre nos interesses econômicos, na defesa de pautas internacionais, pautas econômicas contra o povo brasileiro, né? É disso que se trata. E Flávio estava abordando como há essa confluência, como aquilo que é produzido pela grande mídia é reverberado à conveniência desses grupos de extrema-direita aqui no Brasil. Vamos lá, Flávio. E aí, esse produto, esse PowerPoint, ele acaba sendo espalhado, disseminado pelas redes com o carimbo da autenticidade, da credibilidade do jornalismo, né? E é vergonhoso o que foi feito. É vergonhoso. Não há... É vergonhoso o produto e é vergonhosa a atitude da emissora na segunda-feira, ontem, o pedido de desculpas lido pela Andréa Sadi, que eu não sei se é ela que escreveu, né? Eu me demitiria na sexta-feira, se eu fosse eu o apresentador do programa. Ou eu mandaria tirar do ar ao vivo. Escuta aqui, que é isso? Falta dignidade, falta coragem para muita gente. A menina leu o pedido de desculpas ontem como se tivesse sido forçada pelas redes sociais ou pela esquerda brasileira, tanto que ela termina, olha, pronto, está registrado, né? Tipo, é isso que vocês queriam? Não, o que a gente queria, primeiro, era que não fosse para o ar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, quando ela fala em... eu até anotei aqui a palavra, estava errado e incompleto, né? É isso. A expressão. Errado e incompleto é porque deixou de colocar uma série de personagens e estava errado porque colocou uma outra série de personagens. Mas o que o Flávio comenta aqui nesse encontro, eu vou colocar no primeiro link para vocês também, quem quiser ver a entrevista inteira, é que há uma convergência que não é à toa, não é ao acaso, porque todos os grandes grupos de comunicação aqui no Brasil são alinhados e são de direita. As organizações Globo são organizações que defendem os ideais da direita, do neoliberalismo. O SBT, a Record, a Jovem Pan, a CNN, todas as grandes empresas de televisão, as empresas de jornal. Então, gente, isso sempre acende um alerta para nós que nós lutamos contra uma massa de informação e de desinformação. Eu estou já para conversar com o Edinho Silva, para a gente ajudar também algumas coisas em relação à comunicação. A gente está chegando, estou conseguindo fazer alguns contatos e certamente a gente vai avançar em algumas frentes dessa batalha aí, né? Eu vou ficando por aqui, gente, hoje, e às 8 horas da noite, daqui a pouquinho, estarei com Sara Gomes lá no 247. Fui convidado para bater um papo, então se você tiver aí à noitinha, nesse domingão, sem fazer muita coisa, vai lá bater um papo com a gente ao vivo, tá legal? Fico por aqui, um grande abraço e parabéns por você ter conseguido sobreviver com a sua sanidade física e a sua sanidade mental. Um grande abraço, tchau!